Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Precisamos entender o quão poderosa é essa combinação, querer com ouvir. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade de Deus. Querer diz respeito à nossa vontade. Nós precisamos entender que para que Deus realize o propósito dele, nossa vontade tem uma grande participação. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você a respeito do poder da vontade. Fique comigo. Estou em Nápoles, na Itália, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa conversa hoje tem a ver com a questão da vontade. Como disse anteriormente, Isaías 1,19, Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Embora Deus estivesse falando sobre uma terra literal, sobre literalmente comer do fruto da terra para a nação de Israel, nós precisamos entender como isso se aplica a nós. Paulo diz aos Coríntios que as coisas que aconteciam com eles foram escritas para nosso exemplo e para nossa advertência. Há uma lição a ser tirada daqui. E a verdade é que Deus havia prometido uma terra, de tão boa ela passou a ser chamada de a terra da promessa. No entanto, Deus diz: para que vocês possam usufruir a plenitude do meu propósito, a plenitude da minha vontade, vocês precisam de uma combinação de dois elementos. Não adianta apenas eu ter feito a promessa, o que sinaliza a minha vontade. Deus diz: eu também estabeleci princípios com os quais você precisa se harmonizar, para que então você possa desfrutar da minha vontade. E para que você obedeça aos meus princípios, você tem que fazer uma escolha. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não se trata apenas da minha vontade, mas depende também da sua vontade. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o que Deus faz na nossa vida não depende só da vontade dele. 1 Timóteo 2,4, por exemplo, diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa é a expressa vontade de Deus para cada pessoa na terra. Agora, a pergunta é: todos estão se salvando? Não, porque não depende apenas da vontade de Deus, mas depende de uma resposta da vontade do homem. E nós precisamos entender o poder da nossa vontade, que embora não façamos nada sozinhos, apenas por causa da nossa vontade, mesmo para viver a vontade de Deus, nós precisamos fazer uso da nossa vontade. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários exemplos a respeito disso. Em João 5, 39 e 40, Jesus diz aos discípulos: examinais as Escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim. Jesus diz: vocês as examinam porque julgais encontrar nelas a vida eterna. Mas no versículo 40 ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Quando alguém deixa de ir ao Senhor, é por falta de vontade, é por falta de escolha, é por falta de um posicionamento. Em qualquer área, nós percebemos Deus revelando a sua vontade, Deus trazendo uma provisão para que algo aconteça na vida do homem, em qualquer área da vida cristã. O arrependimento, por exemplo. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Em Apocalipse 2,21, Jesus se refere a uma mulher que ele denomina de Jezabel e diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Precisamos entender o poder da vontade. Precisamos compreender que o que Deus faz não depende só da vontade dele, mas também da nossa. A palavra de Deus mostra a respeito dos dons espirituais, por exemplo, que dependemos da vontade de Deus. O Espírito Santo, diz 1 Coríntios 12:11, distribui os dons conforme lhe apraz. Mas em 1 Coríntios 14:12, a palavra de Deus diz: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Eu preciso desejar os dons, eu preciso escolher isso. Não adianta apenas Deus escolher ou desejar isso para mim. Eu preciso participar com a minha vontade. Cada um de nós precisa. Em 1 Timóteo 3, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos vocacionados ao ministério, ele começa dizendo: se alguém almeja o episcopado. A palavra almeja é se alguém deseja, se alguém está afim, a gente diria num português atual. Se alguém quer muito isso, ele diz: ótimo, a partir do ponto que você deseja, você precisa entender que há qualificações, que você será testado e só depois disso será estabelecido no ministério. Há uma diversidade de textos na Bíblia que sustentam exatamente a mesma ideia, exatamente a mesma coerência desses princípios. Por exemplo, em Esther, no capítulo 4, no versículo 14, Mardoqueu manda um recado a ela e diz: se você se calar agora, de outra parte vai se levantar socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha. Ele estava dizendo: se você não quiser cooperar com Deus, Deus pode resolver o problema coletivo de outra forma, mas você individualmente vai falhar em relação ao plano e o propósito de Deus, porque nós não vamos viver o melhor de Deus apenas porque Deus quer.
O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. O que ele estava dizendo? Deus, através da palavra profética, sinalizou a vontade dele. No entanto, você agora precisa lutar para que essa vontade se torne real na sua própria vida. A segunda ideia que eu quero explorar aqui é que nós precisamos entender que Deus e o diabo agem de forma diferente. Por exemplo, em Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, cear com ele, ele comigo. O que Jesus está dizendo? Eu não vou meter o pé na porta, eu não vou empurrar, eu estou tentando entrar, sinalizando minha vontade de entrar, mas você precisa querer que eu entre para que então isso se concretize. Quando falamos a respeito da ação do diabo, não é assim. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, em Efésios 4:27. A menor brecha, o menor espaço, ele vai usar isso para invadir com força e para tentar implementar a vontade dele sem nenhum respeito à nossa vontade. Enquanto Deus, de forma clara, explica todas as coisas para que a gente faça uma escolha consciente, como por exemplo lá em Deuteronômio 30:15, também no verso 19, o Senhor diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, escolhe vida. Deus está dizendo, as opções são essas, o final de cada uma delas é essa, e eu vou te dar a sugestão, mas a escolha é sua. O diabo nunca demonstra o mesmo respeito. Em primeiro lugar, ele não apresenta as opções de forma real. Ele está sempre mentindo a respeito delas e tentando nos enganar para nos empurrar na direção diferente. E Deus, na sua forma de agir, não se parece nem um pouco com o diabo. Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, ele respeita isso. Ele jamais vai passar por cima, ele jamais vai atropelar isso. Então, quando compreendemos essa forma de Deus e o diabo diferente de agir, entendemos que isso, na verdade, remete não só à ideia de respeito, mas de um princípio. O livre-arbítrio é algo fantástico. Ele, por um lado, nos dá o privilégio de escolher, mas, por outro, coloca também sobre nós a responsabilidade das escolhas que nós fazemos. Outra coisa que também merece a nossa atenção nessa reflexão é que Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Eu acredito que quando valorizamos aquilo que Deus está oferecendo, isso é uma sinalização de que nós queremos aquilo que Ele quer. E nessa combinação de vontades, entre a vontade do homem e a vontade de Deus, há algo poderoso, há algo que libera e ativa aquilo que Deus provisionou e colocou à nossa disposição. Alguns exemplos bíblicos que podemos levar em conta. Jesus diz em Mateus 7:6 que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Nós não devemos dar algo de valor para alguém que não valoriza aquilo. E Jesus não pediria para mim e para você fazer algo que Ele antes, em primeiro lugar, não fizesse. Ele não seria incoerente a ponto de sugerir que nós precisamos fazer algo que Ele mesmo não faça. Então o Deus que nos pede para não dar algo de valor a quem não valoriza é o mesmo Deus que também não vai conceder algo de valor para quem não valoriza a importância daquilo. Em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Para quem é que Deus vai dar água? Para quem quer água, para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar e não desperdiçar a água. Nesse contexto, nós precisamos entender que quando escolhemos o melhor de Deus, isso tem um peso extraordinário, isso tem um peso poderoso. Eu olho para as Escrituras e percebo que o Senhor Jesus tentava nos levar a esse nível de entendimento. Quando em Mateus 13, dos versículos 44 a 46, ele nos conta duas parábolas. Uma delas fala de um homem que encontrou o tesouro escondido no campo. E Jesus está fazendo uma alusão ao reino de Deus. Então diz que esse homem, movido de alegria, por entender o prazer daquilo que descobriu, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. No momento em que ele começa a dar valor àquilo mais do que qualquer outra coisa, ele está sinalizando o seu interesse, o seu desejo por aquilo que Deus está oferecendo em relação ao seu reino. Da mesma forma, na outra parábola, quando a Bíblia diz sobre um negociante que encontra uma pérola de grande valor, ele também vai e vende tudo que tem. Ele está atribuindo valor àquilo. Ele está dizendo, isso é tão importante que eu vou lutar por isso. Eu quero desfrutar aquilo que eu encontrei. Eu quero colocar isso como prioridade na minha vida. E quando falamos da vontade, não é apenas um desejo passivo. Muitas pessoas estão dessa forma, como eu queria experimentar o melhor de Deus. Esse eu queria é um desejo distante, passivo, que não tem nenhuma ação. Quando eu falo do poder da vontade, eu estou falando de um posicionamento firme, é entender a importância de ir determinadamente atrás daquilo que Deus tem para nós, de dizer eu vou lutar por isso em fé, eu vou lutar por isso em oração, eu quero o que Deus quer. E eu entendo que para me harmonizar à vontade de Deus, não basta apenas querer do lado de cá,
mas entender que eu tenho que dar ouvidos ao Deus que já sinalizou a sua vontade. Eu tenho que me harmonizar à vontade dele, para que então ela se concretize na minha vida. O posicionamento de fé, que nos dá direito de entrar na graça de Deus e desfrutar aquilo que é nosso, é exatamente isso. Quando eu decido crer no que Deus prometeu, quando eu decido crer no que Deus disponibilizou, eu estou expressando não apenas confiança, mas eu estou expressando também a minha vontade. Diante disso, eu quero tentar de alguma forma te ajudar a romper com a passividade. Eu quero te ajudar a tomar uma posição, a fazer uma escolha. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Cada um de nós precisa entender a importância de fazer essa escolha e correr atrás disso, lutar por isso. Porque se entendemos na perspectiva bíblica o poder da vontade humana, isso pode ser, por um lado, assustador se nos afastarmos do melhor de Deus, mas pode ser, por outro lado, muito empolgante, quando entendemos que ela pode se harmonizar com a vontade de Deus e provocar o resultado, que é viver o melhor daquilo que Deus provisionou para nós. Que essa seja a sua decisão, a correta, e que dessa forma você use o poder da vontade para comer o melhor da terra, o melhor da promessa de Deus, o melhor da provisão dele para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que com a sua graça, combinado com a nossa resposta, a gente chegue lá.